Se você acha que as redes sociais são só lugar de memes, dancinhas e fotos de viagem, bom, talvez você esteja ignorando um pedaço enorme do jogo político hoje em dia. As redes deixaram faz tempo de ser apenas espaços de interação pessoal. Elas se tornaram arenas onde se moldam narrativas, se influenciam decisões e, sim, onde se definem votos, se aprovam ou barram leis e onde até as relações institucionais ganharam uma nova camada de complexidade. No episódio de hoje, a gente vai entender juntos como as redes sociais influenciam a opinião política, como parlamentares, partidos, frentes parlamentares, profissionais de RIG e de advocacy e como eles usam estrategicamente essas plataformas. E, claro, quais os impactos disso na democracia, no lobby, nas campanhas e também no nosso trabalho no dia a dia. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Entre Linhas, o podcast da Inteligov. Eu sou a Ana Carolina, responsável pelos conteúdos aqui no nosso podcast, e toda semana eu trago reflexões para te ajudar a acompanhar e a interpretar alguns dos principais movimentos da política brasileira. Então, para começar, deixa eu te jogar um dado que talvez te surpreenda. Cerca de 80% dos brasileiros usam as redes sociais como fonte de informação política. Quase um quarto da população diz, sem rodeios, que as redes são a sua principal fonte de notícias sobre política. Isso significa que, se antes a gente imaginava o eleitor assistindo ao Jornal da Noite para se atualizar, hoje a atualização dele chega em tempo real, no feed, na timeline, no grupo da família, no story daquele influencer, num vídeo do TikTok ou num meme no Instagram. E olha que curioso, embora o Facebook ainda lidere entre as redes mais usadas para se informar politicamente, com 33%, o WhatsApp aparece como protagonista silencioso. Aquele que não aparece no feed, mas bomba nas conversas privadas. Aliás, 79% dos brasileiros disseram numa pesquisa que usam sim o WhatsApp sempre para se informar sobre política. É praticamente um jornal de bolso ou de bolha, né? E se as redes sociais são palco político, quem são os atores que dominam esse palco? Dá para dizer que os parlamentares brasileiros entenderam isso muito bem, ou pelo menos alguns deles. Olha só esse dado. No ranking de influência digital, quem lidera entre os deputados é o Nicolas Ferreira, seguido por nomes como Fábio Teruel e André Janones. No Senado, quem mais se destaca online é Cleitinho, seguido de Flávio Bolsonaro. Percebe uma tendência? A maior parte desses parlamentares vem de um campo mais à direita, com uma comunicação digital mais agressiva, mais direta, altamente engajadora. Mas não para por aí. Frentes parlamentares, como a Frente Agropecuária e a Frente da Mineração, também entenderam que a batalha das narrativas passa pelas redes sociais. E não estão só fazendo posts bonitinhos, não. Estão investindo dinheiro, impulsionando anúncios, produzindo vídeos, patrocinando conteúdo. Na campanha pelo Marco Temporal, por exemplo, a bancada ruralista investiu pesado em anúncios no Instagram e no Facebook para poder defender o seu ponto de vista. E não são só os políticos ou partidos que estão jogando esse jogo. As redes sociais também são um campo fértil para o trabalho de quem faz relações institucionais e governamentais, advocacy e public affairs. Quer conhecer um exemplo? O movimento Sleeping Giants. Eles basicamente usam as redes sociais para pressionar empresas a retirarem anúncios de sites que propagam desinformação. E qual o resultado dessa campanha? Mais de 200 milhões de reais deixaram de financiar esses sites desde 2020. E isso não é pouca coisa. Do outro lado, quem também entrou pesado nesse universo foram as Big Techs.
Talvez você se lembre quando, em 2023, o Google colocou na página inicial de busca uma mensagem contra o PL das fake news. O PL pode piorar a sua internet. Além disso, o YouTube avisou aos seus criadores de conteúdo que eles poderiam perder dinheiro se o projeto fosse aprovado. Isso gerou uma reação imediata do governo, inclusive com o Ministério da Justiça notificando a empresa. Ou seja, o que antes era feito nos bastidores, em reuniões fechadas com parlamentares, hoje também acontece na vitrine das redes. E, claro, impacta diretamente a percepção da sociedade e, por tabela, os próprios tomadores de decisão. Mas qual que é o preço disso tudo? Dados do Data Senado mostram que 72% dos brasileiros já se depararam com fake news sobre política nas redes. E pior, 47% admitem que muitas vezes nem sabem se uma notícia que vem ali é verdadeira ou é falsa. A consequência disso? Polarização. O Brasil aparece hoje no top 7 dos países mais polarizados do mundo, segundo a Edelman Trust Barometer. E o dado que mais me chamou a atenção é esse aqui. 80% dos brasileiros dizem que nunca viram um debate tão agressivo, tão cheio de falta de respeito, como o que acontece hoje na política. A gente está falando de câmaras de eco, de algoritmos que entregam mais do que você quer ouvir e muitas vezes menos do que você precisa ouvir. E se você acha que isso tudo não influencia tanto assim, cuidado! Em 2018, uma pesquisa do Data Senado já revelou que 45% dos brasileiros admitiram já ter decidido o voto a partir de informações vistas nas redes sociais. E entre os mais jovens, esse índice ultrapassou 50%. E olha só, quais foram as redes sociais mais citadas como decisivas na formação do voto? Facebook, WhatsApp, YouTube e Instagram. Aliás, o WhatsApp, esse aplicativo que a gente usa para falar com a família, do churrasco, da fofoca, virou há muito tempo uma central de campanha política. Isso ajuda até a entender o peso que as redes tiveram em campanhas como a de Jair Bolsonaro em 2018 e também a resposta que o PT estruturou em 2022 com o deputado André Janones liderando uma verdadeira frente de combate digital. E se até aqui a gente falou muito sobre como parlamentares, partidos e movimentos sociais usam as redes para pautar discussões, talvez a pergunta que fica é: e quem trabalha com relações institucionais, como public affairs, com advocacy, como pode usar isso a favor das empresas e organizações? Bom, as redes sociais são hoje uma extensão direta do trabalho de RIG. Elas funcionam como um espaço fundamental para influenciar, gerar reputação, construir credibilidade e até fortalecer a licença social de operação de uma empresa. Pensa comigo, se o jogo da política acontece cada vez mais na vitrine, por que o posicionamento das empresas deveria continuar só no bastidor? É nas redes sociais que você pode mostrar publicamente o alinhamento da empresa com pautas de interesse público, reforçar o compromisso da organização com temas sensíveis, como sustentabilidade, diversidade, ética, inovação ou responsabilidade social, antecipar debates regulatórios, trazendo dados, fatos e narrativas que ajudam a informar não só o público, mas também os tomadores de decisão que estão, adivinha onde? No Twitter, no LinkedIn, no Instagram. Então, tem um ponto importante aqui. As redes, elas não substituem o trabalho de articulação institucional, mas elas complementam e muito. Elas ajudam a criar um ambiente favorável, um ecossistema de legitimidade em torno das pautas que você defende. Por exemplo, se uma empresa está sendo questionada publicamente por um projeto que pode ser visto como polêmico,
O silêncio nas redes não protege, ao contrário, quem não se comunica, não se defende e, mais ainda, não influencia, é nas redes sociais que você vai esclarecer, apresentando argumentos, dados, cases e mostrando que a sua organização tem sim um compromisso com aquela pauta. Não só porque ela é boa para a empresa, mas porque ela faz sentido para a sociedade. E sabe qual o outro papel essencial que as redes cumprem? O monitoramento de risco reputacional e de risco regulatório. Porque o que começa numa thread no X ou num viral no TikTok pode muito rapidamente virar uma pauta de mídia e dali se transformar numa CPI, numa proposta de lei, num requerimento de informação ou numa convocação institucional. Por isso, hoje, quem trabalha com RIG não pode mais se limitar ao diário oficial e às reuniões no Congresso. Precisa olhar para o feed, precisa escutar o que está pulsando na sociedade digital. E mais do que isso, precisa participar desse debate. Influenciar é cada vez mais um trabalho que se faz também na arena pública, e as redes sociais são essa arena. O fato é que as redes sociais são parte inseparável desse jogo. Elas moldam a opinião, influenciam decisões e constroem ou destroem reputações. Quem atua com RIG não pode mais olhar para isso como se fosse só a vitrine. É um campo de influência, de pressão e de articulação. Por isso, entender como todo esse ecossistema funciona não é só interessante, é necessário. Então, fica o convite aqui. Compartilhe esse episódio com quem você acha que também precisa entender mais desse jogo. Seja alguém da política, da comunicação ou simplesmente alguém que quer ser um cidadão mais bem informado nesse mar de dados, bolhas e, sim, bastante desinformação. A gente se vê no próximo Entre Linhas.